Bom dia! Segunda-feira chegou com aquele friozinho perfeito para refletir e renovar a fé. Que a alegria tá de volta. Ouça o Devocast com Felipe e Ana no caminho para o trabalho, em casa, nas férias ou na folga. Um devocional que te acompanha onde estiver. Bom dia, pessoal! Que saudade de vocês, hein? Voltamos! E aí, Felipe? Eu tava de folga, mas de você? Descansou de verdade ou só trocou o microfone pela rede? Eu tava de folga, Ana, mas a gente que é pai não descansa nunca, né? Mas confesso que o fim de semana foi uma bênção. E olha, passa rápido demais. De novo, segunda-feira. Parece que foi ontem que a gente desejou bom fim de semana. Verdade! E falando em fim de semana, quero deixar um abraço gigante e nosso muito obrigado aos nossos amigos que seguraram as pontas e ficaram aqui na bancada na nossa ausência. Vocês foram incríveis! Com certeza, gratidão imensa a eles. Mas agora, chega de papo furado. Vamos ao que interessa? Vamos começar essa semana em presença do nosso Deus. Oração inicial. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por este novo dia, por essa nova semana que se inicia. Obrigado pelo descanso, pela tua proteção e pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez para aprender de ti. Que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações, nos dê clareza, sabedoria e nos guie em cada palavra. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Episódio 21 de julho. Plano de expansão global. O tema de hoje é poderoso. Plano de expansão global. E o versículo que vai nortear nossa conversa está lá no comecinho da Bíblia, em Gênesis capítulo 11, versículo 1. Isso mesmo. Diz assim a palavra de Deus. No mundo inteiro, todos falavam uma só língua com as mesmas palavras. Gênesis 1.1. Um só povo, uma só língua. Parece o cenário perfeito para a unidade, né? Mas a gente sabe que não foi bem assim. Essa unidade foi usada para um projeto de orgulho humano, a Torre de Babel. Eles queriam construir algo que tocasse os céus, fazer um nome para si mesmos, por medo de se espalharem pela terra. Exatamente. E é aí que a gente vê a soberania de Deus agindo de uma forma que a gente não espera. O plano original de Deus, desde a criação, era multipliquem-se e encham a terra. A torre era o exato oposto disso. Era um plano de centralização, de autopromoção. Então, Deus intervém. Ele não destrói a torre com fogo. Ele confunde as línguas. E essa ação, que parece um castigo, na verdade foi uma estratégia divina para cumprir o propósito original dele. Ao espalhar os povos, ele estava forçando a humanidade a cumprir o Ide e encher a terra. É incrível como Deus redireciona a rebeldia humana para cumprir seus planos soberanos. É nesse cenário de dispersão que Deus inicia seu grande plano de redenção de uma forma muito pessoal. Ele chama um homem, um cara chamado Abrão, lá de Ur dos Caldeus. E Ur não era um vilarejo qualquer, era um centro de conhecimento, de astronomia, mas também de muita idolatria, de astrologia. Faz todo sentido. E Deus é tão maravilhoso que ele usa a própria linguagem de Abraão para falar com ele. Abraão estava acostumado a olhar para as estrelas, talvez para prever o futuro. E Deus diz: Abraão, olhe para as estrelas. Consegue contá-las? Assim será a sua descendência. Ele pega o conhecimento humano e conecta com uma promessa divina, dando um novo significado a tudo. É um reset na cosmovisão dele. Deus estava chamando Abrão para fora de um contexto politeísta, onde a família dele adorava vários deuses, para iniciar um povo que adoraria a um único Deus. Isso era uma revolução para a época. A promessa não era só ter muitos filhos, mas formar uma nação que seria um farol espiritual para o mundo. A partir de Abraão, nasce Israel, o primeiro grande povo monoteísta. É o início do plano de expansão global de Deus. Não mais pela confusão de línguas, mas pela bênção que viria através de um povo. Deus dispersou em Babel para cumprir um propósito físico e depois chama Abraão para iniciar um propósito espiritual de alcance global. Sabe o que eu fico pensando, Ana? Às vezes a gente olha para uma situação na nossa vida, uma demissão, uma mudança de cidade, o fim de um relacionamento, e a gente acha que é o fim do mundo. A gente vê como a confusão de Babel.
Exato. A gente pensa, Deus, por que isso? Meus planos foram frustrados. Isso aí. Vou dar um exemplo prático. Tinha um amigo meu, Marcos, que era gerente numa multinacional aqui no Brasil. Tava super bem, carreira consolidada, vida estável. De repente, a empresa fecha a filial no Brasil e ele perde o emprego. Para ele, foi a Torre de Babel dele desmoronando. Desespero total. Imagina o caos. Só que no meio daquela confusão, apareceu uma oportunidade de trabalho numa empresa bem menor, numa cidade pequena no interior do Nordeste. Todo mundo falou, Marcos, você é louco, é um retrocesso na carreira. Mas ele sentiu que Deus estava guiando e foi com a família. E aí? Chegando lá, ele descobriu uma igreja pequena, com muita dificuldade. Ele e a esposa começaram a se envolver, usar os dons de administração que ele tinha para organizar as finanças da igreja. A esposa começou um trabalho com as crianças e hoje, 5 anos depois, a igreja floresceu, o ministério dele impactou centenas de pessoas naquela região e ele diz que nunca se sentiu tão realizado. A confusão do desemprego foi a estratégia de Deus para expandir o reino através da vida dele num lugar que ele nunca imaginaria. A dispersão dele foi o camado dele. Uau, que testemunho forte! É isso aí! Deus nos dispersa para nos usar em novos lugares. A nossa Babel pode ser o início do nosso id pessoal. Isso nos leva a algumas perguntas importantes para a gente refletir durante a semana. Com certeza. A primeira é: como você percebe a mão de Deus em eventos globais, como uma crise ou uma mudança política, e também nos pequenos eventos da sua vida pessoal? Você consegue ver a soberania dele mesmo no caos? Ótima pergunta. E a segunda vai na linha do exemplo que você deu. De que maneira você pode responder ao chamado de Deus para influenciar a sua comunidade, o seu trabalho, a sua vizinhança, exatamente aonde você está agora? E por fim, pensando nesse plano maior, qual é o seu papel na missão global de Deus? Talvez não seja se mudar para o outro lado do mundo, mas pode ser orando por um missionário, apoiando um projeto ou simplesmente sendo luz onde Deus te plantou. A mensagem de hoje é clara. Deus está no controle. Ele usou a rebelião em Babel para cumprir seu plano de expansão e usou o chamado a um homem para criar um povo que abençoaria o mundo. Isso mesmo. Não tema a dispersão. Não se desespere quando as suas torres de segurança desmoronarem. Pode ser Deus te movendo para um campo fértil que você ainda não conhece. O chamado de Abraão é o mesmo para nós hoje. Saia da sua zona de conforto, confie na minha promessa e seja uma bênção por onde você for. Esse é o plano de expansão global de Deus e você faz parte dele. Vamos encerrar com uma oração? Vamos lá? Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Que gratidão poder aprender que, até mesmo nos momentos de confusão e aparente desordem, o Senhor está executando teus planos perfeitos. Pai, nós queremos te pedir perdão pelas vezes que construímos nossas próprias torres de orgulho e autossuficiência. Intercedemos pela nossa nação, o Brasil. Que em meio a tantas vozes e confusões, a tua voz soberana seja ouvida e que o teu propósito se cumpra em nosso país. Clamamos por cada família que nos ouve. Restaura os laços, fortalece o amor e que cada lar seja um reflexo da tua presença. Nos dê fé para crer nas tuas promessas, mesmo quando não entendemos o caminho. Derrama sobre nós o teu amor, para que possamos amar e servir as pessoas ao nosso redor, sendo agentes da tua expansão. E enche o nosso coração com a esperança viva que temos em Cristo Jesus. A esperança de que, no final, todos os teus bons propósitos se cumprirão. Oramos em nome de Jesus. Amém. Avisos importantes. E olha, para esse recadinho evangelístico independente do Devocast Felipe Vilela continuar abençoando vidas, a gente precisa da sua ajuda. É isso aí, pessoal. Se esse conteúdo tem abençoado a sua vida, considere apoiar essa missão. Produzir conteúdo diário exige entrega, fé e também recursos. Sua contribuição faz toda a diferença. INDP está aqui embaixo e também nas nossas redes sociais. Se você sentir no coração de nos abençoar, a nossa chave Pix é o nosso número de telefone: 11 9 9728 1441. E não se esqueça, inscreva-se no canal Felipe Vilela no YouTube. Acompanhe a gente no Quai, Instagram
WhatsApp e Facebook. Ative as notificações nas redes sociais para não perder nada. E, claro, curta, comente e compartilhe com todo mundo que precisa ouvir essa mensagem. Ah, e o mais importante, o nosso Devocional 2025 da família Fé, Amor e Esperança já está na pré-venda. Um material incrível para te acompanhar o ano todo. Isso mesmo, pessoal. Se você quer garantir o seu, comente adquirir na postagem deste episódio que a gente entra em contato para reservar o seu. É isso, pessoal. Uma semana abençoada para todos. Até a próxima!